Reverendíssimo diácono, caros filhos, eis o novo passo que o Senhor nos chama a dar em meio a esta caminhada, a este retiro ao qual Ele nos convida. O tempo da Quaresma é este grande retiro. É fato que hoje tivemos nosso recolhimento, mas uma chance para nos retirar, parar e ouvir o Senhor. Mas todo o tempo da Quaresma é isso. É esse tempo de sair, parar, olhar e nos deixar ser olhados por Deus. Ouvir e ter o nosso coração transformado, convertido. A Quaresma, como vimos, ela começa com um primeiro ato, o ato de auto-reconhecimento de que nós somos pó, de que viemos do pó e ao pó voltaremos, de que somos criaturas, e que para esta nossa conversão é necessário empenho. Neste empenho, nosso Senhor coloca 3 exercícios: o jejum, a esmola e a oração. E nosso Senhor, ao longo estas 3 semanas precedentes, nos mostrou o que é o jejum. É esse ato de nos mudar, de nos deixar quebrar, de nos abrir, a tirar de nós esses gostos que nos aprisionam. A oração, diante deste vazio, este preencher, um preencher de Deus, aquilo que nos sacia. E a esmola, o ato de nos abrir a olhar ao nosso próximo, nos levar a olhar para os nossos irmãos, aqueles que nosso Senhor coloca ao nosso lado. Mas, após termos feito este percurso até o dia de hoje, pode ser que tenhamos vivido até com empenho, com correspondência, mas fixando nosso olhar simplesmente em chegar do outro lado, em passar e chegar nas festas. E isso é um erro. Quando vemos, tem um retiro no qual há uma dinâmica, um desafio, onde se deve passar por um caminho de obstáculos para chegar ao outro lado. Mas a questão não é chegar ao outro lado, mas ver a cada obstáculo, a cada desafio, a necessidade, ou saber vivenciar aqueles desafios como que são, para chegar do outro lado diferente. Em São Tiago de Compostela, aqueles que fazem o caminho de São Tiago escutam de modo geral: o caminho de São Tiago não é tanto São Tiago, mas o caminho. A questão não é chegar no santuário somente, é fazer um caminho de mudança, de transformação, de conversão. Assim também é a Quaresma. É um caminho onde devemos nos abrir a ser tocados, a nos mudar, a nos transformar. Chegar meramente no outro lado, às vezes significa que a gente não passou como deveria pelo caminho. E por isso nosso Senhor nos chama hoje a abrir os nossos olhos e olhar para nós e reconhecer como temos feito as coisas. Todo este caminho que fomos fazendo é para que hoje cheguemos e reconheçamos
vendo a nós mesmos que nós somos necessitados, que nós temos necessidade do Senhor, de nos abrir a Ele, de nos deixar ser tocados por Ele, de nos ser curados por Ele. É assim que o Senhor quer de nós, este ato de transformação, de conversão, de mudança, porque o objetivo não é somente chegar, mas ser diferentes. E depois deste caminho, a primeira coisa que devemos nos dar conta é quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus que são eleitos, escolhidos, chamados e ungidos. Os catecúmenos de hoje dão mais um passo, devem reconhecer isso. Já foram escolhidos e eleitos. E a vocês cabe ter esta percepção de, ainda que não estejam batizados, mas pelo desejo, o Senhor já os vê assim, como filhos. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou, nos elegeu, nos ungiu, não porque somos os melhores, não porque somos os mais dignos, não porque somos qualquer coisa. Ele o fez porque nós somos necessitados. Às vezes, nós estamos muito presos à regra da educação física da escola. É só olhar para qualquer criança e perguntar para ela como ela escolhe na educação física quem vai jogar no time dela. Aí eu vou escolher fulano porque é bom, Beltrano porque é bom. Nosso Senhor não obedece a essa regra. O Senhor olha e fala: eu escolho fulano porque ele é bom? Não. Talvez seja o pior, mas é o mais necessitado, o precisa. Beltrano porque necessita. O Senhor nos chama porque nós temos necessidade dele. E para salientar isso, o Senhor nos coloca esta liturgia. E a primeira leitura mostra isso. Como? O que vemos na primeira leitura? A eleição de Davi como rei. Ok. Mas quem era Davi? Um pastor, jovem, franzino, de bela aparência, e mais nada. Mas o que era ser rei em Israel? O que era ser rei naquele tempo? Era ser um valoroso guerreiro, o mais forte, porque tinha maior habilidade. Davi não tinha nada disso. Seu irmão mais velho talvez fosse o mais indicado, e por isso Samuel olha e fala: é esse. Tira o cavalinho da chuva, por que não? Porque você está escolhendo como uma criança que escolhe o jogador de futebol na educação física. Ah, então é aquele, porque também não. É Davi. E se olharmos a história de Davi, veremos que foi uma história de reconhecimento. O reconhecer que é Deus, o reconhecer que é Ele quem opera, quem faz, e Ele necessitado. A primeira batalha de Davi, diante dos filisteus, enfrentando Golias, ele vence num golpe. Por quê? Não porque fosse o maior e o melhor guerreiro, mas porque reconheceu porque estava ali e quem o daria a vitória? O Deus de Israel, o Senhor dos senhores. Eu te enfrento em nome de Deus, do Senhor dos exércitos, que me dará a vitória e te entregará a mim. É Ele quem vence.
Davi, ao longo de toda a sua vida, venceu deste modo. E quando perdeu, quando virou para si e falou: eu sou rei, eu sou bom, eu sou autossuficiente, eu consigo. Pobre coitado. Fez isso, enviou seu exército, ficou no palácio e caiu diante da esposa de Urias, traindo. Ufanou-se falando: eu tenho um poderio militar. Fez um recenseamento e notou que não era ele quem tinha força, nem Israel pelas forças do seu exército, mas Deus quem dava a vitória. A história de Davi mostra este reconhecimento que não é ele, mas Deus. Assim o faz o Senhor conosco. Nós devemos ter em nossa história este reconhecimento: quem é Ele, quem é Deus. Porque é assim que vencemos, é assim que conseguimos. Vemos o Evangelho de hoje, e não querendo fazer nenhuma chacota, mas se olharmos, não foi aquele cego que olhou o Senhor. Não foi ele quem percebeu, gritou, chamou, foi até Deus. Foi o Senhor quem o olhou, quem o notou, quem sabia da sua necessidade, quem foi até ele, quem o tocou e quem o curou. Foi o Senhor. É Deus. É Deus quem vem a nós, quem nos toca, quem nos cura. Cabe a nós o quê? Nos abrir, como aquele cego que se abriu. Se deixou tocar, se deixou curar. É assim. E como o Senhor nos toca? Pelos sacramentos, como fez aquele cego. O que é o sacramento? É o sinal sensível da graça do Senhor, que se vale dos elementos: a água do batismo, o óleo da crisma, o pão e o vinho da Eucaristia. Para aquele cego, a terra. E a graça simbolizada pela saliva do Senhor. Na união, a lama que toca os olhos. Mas para que aquele homem entendesse quem o havia curado, o Senhor diz: vai e lava-te, com a apresentação de João Crisóstomo, na piscina de Siloé. Porque quem o cura é aquele quem é enviado por Deus. É o Senhor aquele quem fala contigo, te toca e te torna verdadeiramente aquele quem sabe ver, porque reconhece a sua necessidade. É o Senhor quem o faz. E o Senhor nos faz quando nós reconhecemos aquilo que nós temos necessidade, que nós temos necessidade dele, que nós precisamos ver. Todos os outros, o Senhor tentou fazer o mesmo, foi até eles, tocou, mas eles não reconheceram. A passagem anterior ao Evangelho de hoje mostra o Senhor no templo, pregando, anunciando, e aqueles homens se fechando, pegando pedras para ir contra o Senhor. O Senhor tocou, mas eles se fecharam e não reconheceram. Isso vemos no consequente. Diante do anúncio daquele cego, tentaram ver: olha, é mentira, será que ele é cego? Será que é isso? Por quê? Porque se fecharam, não reconheceram a sua necessidade de olhar para Deus, não reconheceram a sua necessidade de reconhecer que é o Senhor quem faz, e permaneceram sendo cegos. Vemos aquilo que São Paulo apresenta na segunda leitura: outrora erais trevas, agora sois luz. Quando que somos luz? Quando nos deixamos tocar pelo Senhor, e passamos a ver. Aqueles homens não se deixaram tocar. Outrora erais trevas, mas eles continuaram sendo trevas, não mudaram. E as suas obras
manifestam isso. Não tem por fruto os frutos da luz, mas os frutos das trevas, que são o oposto. Em vez da bondade, a maldade. Em vez da justiça, a injustiça. Em vez da verdade, a mentira. Vemos a maldade que fizeram com aquele cego, jogando para fora, com tantos outros oprimindo, com o Senhor. Em um julgamento injusto o condenaram, tramaram com mentiras e fizeram todo tipo de maldade contra ele, porque não viram, não quiseram ver. Mas quando agimos e buscamos o oposto destes homens, então vemos. Quando deixamos que o Senhor nos toque, quando reconhecemos que somos aqueles que são eleitos, chamados e escolhidos pelo Senhor para estar com Ele, quando deixamos que Ele nos cure, reconhecendo a nossa necessidade dEle, aí sim nós vemos, aí sim conseguimos enxergar, aí sim somos luz e damos frutos de luz. A bondade correspondendo ao que nós recebemos e somos chamados a ser em Deus. De justiça, buscando a correspondência à justiça. E se fizermos os nossos erros, corrigir as nossas faltas, as nossas misérias. Se falamos mal de alguém, ir e falar: olha, o que eu disse é mentira. Se brigamos, se ofendemos, pedir perdão. Se caluniamos, se mentimos, colocar e corrigir. É necessário a justiça, dar a cada um o que é seu e reparar o erro. E o principal fruto da luz, a verdade. A verdade que não é uma ideia, mas uma pessoa, Cristo, a qual devemos anunciar com as nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas palavras. É só sendo verdadeiramente luz é que somos aqueles que se deixam guiar pelo Senhor. É que reconhecemos a Ele como aquilo que Ele é, nosso pastor, como apresenta o Salmo. Nos deixamos guiar, e o Senhor, Ele nos guia pelos caminhos mais seguros, e junto a Ele habitamos. Algo que é bem expressivo e nos mostra esta realidade são as imagens da Virgem Maria. A Virgem Maria, em qualquer uma de suas imagens, ela se apresenta de dois modos, ou um outro. Ou em um estado de contrita profundidade e oração, ou então tendo o Senhor em seus braços. E por que ela o faz? Porque é representada assim? Porque ela sabia quem ela era, a escrava do Senhor. Mas sabia que Deus aqui havia chamado. A minha alma engrandece o Senhor, porque eu amo a minha humildade. Ela sabia que tinha necessidade de Deus e buscar unidade com Ele pela oração ou tendo em seus braços. É porque reconhecia e sabia e o tinha. Ela sabe ver. Via com maior clareza a vontade de Deus e vê aqueles que Deus confia a ela como filhos. A nós cabe acorrer a esta nossa boa mãe, para que ela nos ajude a reconhecer as nossas necessidades
a reconhecer o Senhor, a colocar Ele no centro, porque assim veremos de fato, saberemos seguir sendo aquilo que Ele quer de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,